Trombose venosa profunda ou tromboembolismo. Esse tema é um tema extremamente sério quando a gente fala em relação à cirurgia plástica. A trombose e o tromboembolismo, eles são eventos que realmente nós temos que ter cuidado, temos que prevenir e temos que entender melhor sobre esse assunto. Mas esse vídeo eu quero esclarecer, primeiro vocês entenderem o que é trombose, o que é tromboembolismo e o que nós, cirurgiões plásticos, fazemos para você fazer o seu procedimento com extrema segurança. A trombose ela se dá por êxtase venosa, ou seja, o retorno venoso da perna, do membro inferior, para o coração de uma forma mais lentificada. Quando a gente submete um paciente a uma cirurgia, esse paciente ele vai ficar deitado por algum tempo e esse membro inferior, as suas pernas, sua coxa, não vai estar contraindo. Um dos principais efeitos de retorno do sangue do membro inferior é quando a gente caminha, é quando a gente contrai a massa muscular, que faz como se fosse uma bomba, uma pressurização do vaso, ejetando esse vaso em direção ao coração. E quando o paciente está deitado, o ato anestésico pode causar uma venoplegia. O que significa isso, doutor Flávio? Uma dilatação das veias e uma redução desse fluxo sanguíneo. Além disso, o paciente não vai estar caminhando, não vai estar contraindo o músculo. Então, esse retorno sanguíneo vai estar mais lentificado. E, paralelo a isso, entra algumas comorbidades que o paciente pode ter e que, às vezes, não é pesquisado antes da cirurgia. Como, por exemplo, pacientes que têm muitas varizes, que têm história de trombose na família, que têm história de trombofilia na família, que já teve eventos prévios de trombose sem uma causa definida, ou com a utilização de hormônios, ou seja, pacientes que têm um histórico de maior chance de ter trombose. Esses pacientes nós operamos, podemos operar, mas com prevenção, com protocolos de profilaxia muito bem determinados hoje. Existe uma escala chamada escala de Caprini, que ela determina o grau de risco diante de um evento cirúrgico para trombose, claro, trombose pensando também em tromboembolismo. Então essa classificação leva em consideração vários fatores, como por exemplo, idade, se o paciente já teve história de câncer, se o paciente tem história familiar de trombose, o tempo cirúrgico, o porte da cirurgia, ou seja, o grau de complexidade, de agressividade da cirurgia, alguns tipos de cirurgias que têm uma predisposição maior, ou seja, existe uma classificação que a gente faz um score e esse vai dar um número, um valor, e diante desse valor a gente sabe se esse paciente tem ou não tem um maior risco para fazer a trombose. O que nós podemos fazer para evitar a trombose? Profilaxia. Diante desse score, nós vamos determinar, esse paciente ele é um candidato a fazer profilaxia, uma medicação química, uma injeção, por exemplo, do Clexane, que inicia 12 horas antes da cirurgia e após a cirurgia, durante 10, 15 dias, dependendo até 3 semanas, dependendo do histórico do paciente, ou não, é uma cirurgia rápida, é um paciente jovem, não tem comorbidades, não faz uso de medicação, não tem nenhum histórico, não tem varizes. Ele somente vai fazer, por exemplo, uma profilaxia com meia elástica antitrombo e talvez durante a cirurgia com o famoso compressor pneumático, uma bota que fica insuflando e desinsuflando, fazendo uma função como se fosse da contração muscular e ejetando esse sangue que está mais parado, ou seja, não deixando esse sangue ficar mais parado nos membros inferiores. Toda essa avaliação vai ser feita pelo seu cirurgião plástico. Ele tem condições, como médico, de avaliar e fazer um julgamento diante da sua história, da sua cirurgia, de qual a melhor profilaxia para você fazer. E por que nós temos que fazer essa profilaxia? Porque o maior risco não é somente da trombose que está localizado o trombo no membro inferior. Quando a trombose só está localizada no membro inferior, o que vai acontecer é um edema, um calor da perna, uma dor no membro inferior e, na maioria das vezes, de um lado em relação ao outro, que até serve como parâmetro para nós. Mas o nosso maior temor é que essa trombose possa desprender um fragmento, um trombo pequeno, e que esse trombo vai para o coração e do coração para o pulmão e fazer o famoso tromboembolismo. Aqui sim nós temos um risco aumentado. Quando a gente tem uma obstrução da artéria que nutre, faz a troca de oxigenação do pulmão, entra a fatalidade. Por isso nós temos que ter muita responsabilidade
de fazer uma avaliação criteriosa nas consultas pré-operatórias e, diante de qualquer suspeita, talvez solicitar exames, como uma avaliação por um hematologista se tiver suspeita, por exemplo, de trombofilia na família, exame de Doppler no membro inferior para saber se esse paciente tem disfunção funcional das suas veias, seja por envelhecimento ou não, se ele tem varizes mais calibrosas, mais tortuosas, já tem um retorno venoso mais lentificado. Ou seja, nós vamos rastrear esse paciente de acordo com o seu quadro clínico, de acordo com a sua cirurgia e, claro, um detalhe muito importante, respeitando o tempo cirúrgico. Cirurgias longas têm maior chance de trombose e tromboembolismo. Tudo isso vai ser levado em conta para realizar uma cirurgia com segurança e para que você passe por essa cirurgia somente com alegria, sem ter nenhuma insatisfação ou qualquer tipo de risco. Se você tem dúvidas sobre esse tema, quer enviar o seu comentário, envie aqui ou agende a sua consulta para nós fazermos uma avaliação criteriosa e personalizada para você.